Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Escrita Científica na Prática. É uma enorme alegria estar apresentando mais um tema para vocês, a segunda aula de 8 aulas do nosso curso completo. Esperamos que até o final deste curso você tenha adquirido o máximo de conhecimentos sobre o processo de escrita científica, de desenvolvimento do pensamento metodológico, para que posteriormente possamos dar novos passos mais adiante na divulgação do conhecimento científico e do processo de se fazer ciência de forma fácil, né? Que é o principal objetivo deste canal, facilitar as coisas. Estamos sempre priorizando por trazer informações para vocês de forma simplificada, com uma linguagem que seja acessível para quem nunca ouviu falar em escrita acadêmica, como também para quem está já no processo de apresentar seu TCC. Então, espero estar contribuindo com vocês e antes de iniciar nossa aula, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixa o like nessa aula e também já compartilha você assistindo, o que você aprendeu, comente o que você achou, se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma observação, porque tudo isso colabora muito com o processo de divulgação deste material, para que ele alcance outras pessoas, para que novas pessoas desenvolvam interesse também pelo fazer ciência e juntos possamos contribuir com o processo de valorização da ciência no nosso país, tá bem? Então, agora sem mais delongas, sem enrolação, a aula 2 do nosso curso vai iniciar. O tema de hoje é o referencial teórico e a justificativa. Antes de explicar o processo de se fazer o referencial teórico e a justificativa, é interessante pontuar quais são os momentos em que você vai precisar escrever um texto de referencial de justificativa. Eles vão surgir especialmente no momento de projeto, quando você está fazendo um projeto de pesquisa, quando você está fazendo o projeto de TCC ou também dentro da monografia. Pode acontecer da sua banca pedir estes tópicos, mas normalmente eles surgem quando você está fazendo um projeto. E é interessante que você escreva ele muito bem estruturado para que você ganhe destaque dentro da concorrência da banca, porque novamente o tópico que eu falei já algumas vezes aqui no canal. Infelizmente, a ciência no nosso país é muito desvalorizada e se viver de ciência é muito restrito, né? Os casos de pessoas que conseguem trabalhar com pesquisa. Assim como nós estudantes que estamos em processo de entrar no mestrado, no doutorado, enfim. E para concorrer a uma bolsa de pesquisa, infelizmente, não tem para todo mundo. E o que vai deixar o seu trabalho em destaque para você ter a maior chance de chegar a conseguir uma bolsa, seja por a instituição pública, seja por apoio de alguma empresa, enfim, é o seu projeto ter um bom referencial. Porque é ele que vai mostrar para o leitor, para os corretores, que você sabe do que você está falando, que você tem base, que é um projeto que não é do nada, que ele tem uma teoria por trás, que ele tem um conhecimento científico, ele está se embasando em algo que é possível de ser feito e que é importante. Então, o referencial, ele é esse momento em que você vai mostrar que o que você está falando. Então, quando mandamos um referencial mal feito, a pessoa já não vai ter muito interesse em olhar o que vem depois, porque você vai passar a impressão de que você não sabe do que você está falando. Então, se eu vou falar sobre depressão em jovens em escolas de ensino médio, eu tenho que, nesse referencial, colocar conteúdos que realmente sintetizem esse tópico que eu falei, que apresente diferentes pontos de vista, diferentes autores, traga epidemiologias, que seja um texto rico. Então, a pessoa que lê isso, ela vai saber que você tem uma base. E a justificativa é o momento em que você vai mostrar a importância de por que é que esse seu trabalho tem que ser levado a sério. É mais simples e é mais pequena também. Então, vamos lá. O referencial teórico, eu gosto de dividi-lo em 3 partes de forma didática, também justamente para, assim como na introdução, para facilitar
o momento de você escrever o seu trabalho. Então, como eu falei na introdução, isso não é algo que tem em algum material, foi algo que eu desenvolvi para facilitar o processo de entendimento meu e também dos meus alunos, tá bem? Então, nesse referencial, você vai mostrar a importância do seu trabalho. Vai mostrar que você entende do assunto, conceituando o tema, explicando do que é que ele se trata. Então, você tem que fazer uma discussão de autores. Você tem que apresentar o que é que já tem na literatura sobre esse tema. Basicamente, o referencial é isso. Você reunir os conhecimentos que já temos sobre aquele tema, como se fosse uma grande revisão bibliográfica com texto livre. Então, o que vai importar aqui é a qualidade do assunto, tá bem? Então, é você trazer informações que sejam realmente valiosas para quem está lendo. Agora vamos para esse momento de dividir em partes de forma didática. A parte 1 do referencial teórico é a epidemiologia, ou seja, você vai caracterizar o seu tema. Você vai iniciar esse texto de referencial ali com uma página inteira, trazendo informações sobre o que é que temos de dar em relação a esse tema. Por exemplo, se o tema é aumento de casos de HIV no Brasil nos últimos 2 anos, então você tem que fazer uma caracterização muito descritiva desse tema, no sentido de trazer quantas por cento de pessoas foram infectadas no geral. Aí depois você vai esmiuçando. Destas pessoas, tantas eram de cada região do país. Aí você vai fazer o recorte de renda, raça, cor, sexo, orientação sexual, escolaridade. Então, você vai esmiuçar o seu público-alvo. Então, a minha dica para o referencial teórico começar sem erro é você fazer ali uma página inteira de referencial caracterizando o seu público. Ah, Pedro, mas o meu tema é em humanas. O que é que eu vou trazer de referencial para iniciar o referencial teórico nesse sentido? Certo, seu tema é humanas, mas justamente humanidades, com certeza lida com alguma questão de relações humanas, né? De relações entre seres, seja de conceitos filosóficos, observação literária, enfim. Então, se o seu tema é algo que, por exemplo, não é, por exemplo, uma doença que você vai trazer epidemiologias daquela doença, mas você pode trazer epidemiologia sobre o seu público-alvo. Então, se você está fazendo um trabalho sobre a semiótica na literatura de cordel no ensino fundamental, tá, chutei um tema assim bem específico de humanas. Então, tá, o ensino fundamental da escola pública. Então, você pode iniciar falando sobre os índices de escola pública, em que momento os alunos estão sendo alfabetizados, como é que estão os parâmetros de leitura, como aí você vai entrar, para você entrar no seu tema sobre a semiótica da literatura de cordel para esse público. Enfim, estou dando exemplos bem diferentes apenas para dizer para você que esse modelo se encaixa em qualquer tema. Então, o início do referencial teórico, repetindo, a parte 1 é fazer uma caracterização do seu público-alvo, do seu tema. Se é uma doença, esmiuçar a epidemiologia dessa doença. Se é um tema de humanidades, então caracterizar o seu público-alvo, ok? Pedro, onde é que eu consigo essas informações, artigos e tal? Isso é tema para outra aula. Então, nesse momento, não se preocupe em onde eu vou encontrar as informações, onde eu vou, como é que eu faço a referência. Tudo isso vai ser falado em outro momento. Agora, se preocupe em anotar o que é que tem que ter em cada parte do texto. Eu anotei, Pedro, que na introdução tem que ter essas 3 partes. Estou entendendo. Ok. Pedro, estou entendendo que no referencial tem que ter essas 3 partes. Pronto. Aí, quando a gente chegar no momento de escrita propriamente dita, aí vamos falar sobre onde encontrar informações, como gerar as referências, onde buscar, como escolher a informação, tudo isso é assunto para depois, então não se preocupe com isso agora. Agora o objetivo é você entender como é que faz, o que é que tem que ter em cada parte dessa no texto científico, tá bem? Então,
terminamos a parte 1 do referencial teórico, que é caracterizar o público-alvo. A parte 2 do referencial teórico, você vai trazer agora informações que já se sabe sobre esse tema. Então, você vai trazer informações que já são consolidadas, que não se tem mais dúvida. Aquelas informações que são o conceito propriamente dito do seu tema. Voltando ao mesmo exemplo, se o tema é aumento dos casos de HIV, então você vai fazer aquele referencial sobre tudo que já se sabe em relação a HIV. A transmissão, por que se aumentam os casos, o que já se sabe sobre diagnóstico, sobre tratamento. Vocês podem ver que o referencial já é aquela parte que leva muitas páginas, vai levar 5, 6 páginas, 7 páginas, porque é justamente a revisão bibliográfica completa do seu tema. Como normalmente ele é feito nesse momento de projeto, você tem muitas páginas para fazer, você tem muito espaço para fazer de forma infinita. Agora, se for, Pedro, é um projeto para eu concorrer a uma banca de mestrado e o projeto inteiro tem que ter 12 páginas. Então, é óbvio que você vai fazer um referencial bem condensado ali, com 2 páginas, entendeu? Então, você vai pegar essas 3 partes que eu estou explicando para você e você vai condensar em 1,5 páginas. Mas, imaginando que é um contexto de um projeto para você mandar para o comitê de ética, para você mandar para o CNPq, para você mandar para uma instituição privada e você não tem número de páginas definido, você pode fazer 1 página inteira para a parte 1, 2 a 3 páginas para a parte 2. Então, é o momento que você pode abusar do espaço de escrita, tá bem? Então, a parte 2, para revisar e explicar melhor, tentar explicar melhor, a parte 2 é esse momento em que você vai trazer esses conceitos, você vai explicar o que é que já sabe sobre o seu tema. Quanto mais informações relevantes você trouxer, melhor. Então, se é o tema sobre conceitos de HIV, vá buscar o último manual do Ministério da Saúde, vá buscar a diretriz da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, traga aquele conceito que realmente é de um lugar, de uma instituição séria, relevante. Você não vai buscar um artigo que você encontrou aqui no Google Acadêmico que você não conhece os autores. Porque pode ser mentira, gente. Sim, gente. Mentiras são publicadas cientificamente, acontece. Então você não pode confiar em tudo. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer uma live, uma aula extra sobre como identificar uma informação verdadeira, uma informação de valor, de evidência científica. Mas já dando um exemplo para você, se você está buscando um tema na área da saúde, então busque aquela sociedade, aquele grupo de pessoas, aquela instituição que é de maior valor científico sobre esse tema, que é, no caso, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Ministério da Saúde com os boletins, os manuais de práticas atualizados. Então, você vai trazer na segunda parte do referencial teórico informações que você vai coletar destas bases de dados sérias sobre o que é que realmente se faz dentro do seu tema. Pedro, eu estou fazendo aqui um trabalho de humanas sobre a influência de Paulo Freire na educação pública brasileira e no processo de alfabetização. Então, obviamente, na parte 1, você caracterizou, trouxe a epidemiologia sobre alfabetização no Brasil. Na parte 2, se o tema... Pedro, o tema é pedagogia do oprimido e alfabetização em comunidades carentes no Brasil. Então, é óbvio que você vai trazer Paulo Freire, você vai trazer autores que são os mais relevantes dentro da área deste tema, entendeu? Você não vai trazer estudos aleatórios que você encontrou. Você vai mostrar que você tem a base. Então, isso é a segunda parte do referencial teórico. Agora vamos para a parte 3. A parte 3 do referencial teórico. Antes de iniciar a parte 3, já deixo também a recomendação aqui no meu canal, Como Escrevo Pedro, já tem um vídeo só sobre referencial teórico, um videozinho de
8 minutos. Você vê rapidinho, no qual eu estou trazendo outros exemplos de como colocar o referencial. Eu mostro um projeto meu, tá bom? Então dá uma passada lá para você já complementar informações em relação ao referencial teórico, tá bem? Então, a parte 3 do referencial teórico é o momento em que você vai delimitar o seu tema. É o momento em que você vai trazer o que ainda está em discussão sobre esse tema. Então, já existe algumas informações conceituadas, que foi a parte 2. Agora, você vai trazer o que falta saber, o que não está conceituado, o que é que você quer descobrir com o seu projeto, entendeu? Então, parte 1, caracterizei o público-alvo. Parte 2, disse o que já se sabe sobre o tema. E na parte 3, eu vou dizer o que está faltando saber. O que é que esse meu projeto se propõe a descobrir. Então, se você está falando sobre cardiopatias congênitas, a parte 1 você trouxe epidemiologias, parte 2 você trouxe o que já sabe sobre os tipos, CIA, CIV, tetralogia tu falou, transposição dos grandes vasos. E aí, na parte 3, você vai falar o que se falta saber. Se falta saber como melhorar a síndrome de Eisenmenger, por exemplo, a última fase da instabilidade cardíaca em decorrência das cardiopatias congênitas por causa de hipertensão pulmonar. Então, é justamente isso que eu trouxe esse exemplo específico assim para a galera da área da saúde, mas, por exemplo, a galera que é da área de humanas exatas, eu tô ali, a parte 1 eu trouxe a caracterização do meu público-alvo sobre o meu projeto em relação à alfabetização. A parte 2 eu trouxe os conceitos mais importantes sobre o tema. Na parte 3, eu trouxe o que é que eu quero descobrir, o que é que se falta descobrir sobre metodologias ativas, sobre educação especial, enfim. Espero que tenha ficado mais claro. Qualquer dúvida, se não ficou para você, coloca no comentário que eu tento esclarecer melhor. Mas, resumindo, para melhor representar, parte 1 do referencial, você vai caracterizar o tema e o público-alvo através de epidemiologias. A parte 2, você já se sabe sobre o tema. E a parte 3, você vai trazer o que se está em discussão, o que estão tentando descobrir. Que aí você já vai relacionar com o seu tema. Então, você já vai ali vender o seu peixe, ou seja, você vai começar a dizer que está faltando descobrir tal coisa, que por acaso é justamente o que o seu projeto se propõe, tá bom? Então, a parte 3 do referencial, você vai justamente trazer isso. Pedro, e quantidade de páginas? Aquilo que eu já falei, depende de para onde você vai mandar. Se é para o comitê de ética, que o número de páginas é infinito, então uma página de epidemiologia, 2, 3 páginas de conceito, 2 páginas de discussão, ou seja, parte 1, parte 2, parte 3, dá-lhe 8 páginas, 7 páginas. Se é para um lugar que tem número de páginas definido e são poucas, então você vai condensar, mas sempre dividindo nessas 3 partes, porque aí você não vai ter erro de faltar coisa. Você dividindo seu trabalho nessas 3 partes, você vai estar cobrindo tudo que as bancas normalmente pedem para que o seu referencial fique perfeito, tá bem? Agora, a outra parte da aula de hoje é a justificativa. A justificativa é uma parte do projeto que ela é muito boa de ser feita, que ela não precisa ser grande. Então, a justificativa inteira ela vai ser uma página, tá bom? Então, diferença da justificativa para o referencial. A justificativa ela vai ser ali no máximo uma página, mesmo se você tiver mais espaço para fazer ela, mas não tem por que você escrever muito. A justificativa é a parte do texto, a parte do projeto em que você está realmente se focando em dizer por que ela é importante, por que é que seu tema é importante, tá bom? Por que é que seu projeto tem que ser feito. Então, também para fins didáticos, dividir a justificativa em 3 partes, tá bem? Então, vamos lá. Parte 1 da justificativa. Essa parte 1, ela vai depender de se você pode se incluir no trabalho ou não. Pedro, como assim? Se é, por exemplo, para um comitê de ética, que não tem problema você se identificar, porque eles vão saber quem é que está mandando o projeto, tudo bem você falar de você mesmo na justificativa.
Eu sou intérprete de Libras e eu sou professor de Libras e eu vou mandar um projeto para identificar políticas públicas de Libras na minha região, de inclusão de educação de pessoas surdas. Então, na minha justificativa, na parte 1, no primeiro e no segundo parágrafo, eu vou falar sobre como que o ensino de Libras entrou na minha vida, quantos anos eu tenho de experiência, a minha ação com ONGs de pessoas surdas, enfim. Então, eu vou vender o meu peixe na parte 1 da justificativa, me expressando no sentido de mostrar que eu vivencio esse tema, se for o caso, né? Se é um cardiologista que vai fazer um projeto sobre cardiopatias congênitas, então justamente ele vai trazer essa trajetória dele na parte 1 da justificativa, no primeiro e no segundo parágrafo. Mas, se é, por exemplo, para uma banca, para você conseguir uma bolsa que não pode se identificar, para uma banca que não pode saber quem foi que mandou o projeto, é avaliação por pares cegos, né? Sem saber quem foi que mandou. Então, obviamente, você não vai se identificar na justificativa, porque isso pode levar você à desclassificação, tá bem? Então, atenção com isso. Anote aí no caderninho. Justificativa, parte 1, primeiro e segundo parágrafo. Se for para um lugar que eu posso me identificar, a parte 1 eu vou falar sobre qual é a minha relação com o tema, como ele entrou na minha vida e como eu me relaciono com ele. Se for para um lugar que eu não posso me identificar, que deixou claro nas regras que o autor não pode se identificar, então a parte 1, o primeiro e o segundo parágrafo da justificativa, você vai começar dizendo como esse tema é importante para a sociedade, sobre como esse tema pode como a instabilidade desse tema pode trazer malefícios para a comunidade, tá bom? Então, por exemplo, se é um tema a alfabetização, então você vai começar dizendo como a alfabetização muda a vida das pessoas para o bem. Pronto. Se é o tema cardiopatias congênitas, você vai começar dizendo como a falta de diagnóstico precoce leva à morte de crianças. Pronto. Se é o tema HIV, você vai começar dizendo como a falta de prevenção leva à contaminação de pessoas e dificuldade de diagnóstico. Então, enfim, parte 1 da justificativa, primeiro e segundo parágrafo. Como o tema se relaciona com a sociedade, como ele é importante, como ele é urgente ser falado. Se por acaso é para um lugar que eu posso me identificar, na parte 1 eu vou falar sobre a minha relação com o tema também, como ele se relaciona com a minha vida profissional, tá bom? A parte 2 da justificativa agora, ou seja, terceiro e quarto parágrafo da justificativa. Lembrando que a justificativa é só uma página. Então, a parte 1 são 2 parágrafos, a parte 2 mais 2 parágrafos ali. Parte 1, parte 2. Na parte 2 da sua justificativa, você vai trazer por que esse tema é urgente. Por que ele é relevante? Então, por que é que descobrir esse assunto que você quer descobrir, que você quer discutir, que você quer estudar, vai mudar o mundo para que as pessoas não morram amanhã? Enfim, estou exagerando. Mas você vai trazer que é um tema que não é discutido, que as pessoas estão desvalorizando e que, se não valorizarem, vai levar a piora dos índices de tal coisa, a morte de tais organismos, enfim. Então, na parte 2, você vai botar medo no avaliador. Você vai dar medo a ele. Você vai fazer ele pensar que seu tema é muito importante e que ele tem que ser aprovado, porque senão pessoas vão passar mal. Então, isso é a parte 2 da justificativa, o terceiro e o quarto parágrafo. E agora o quinto e o sexto parágrafo, para terminar a justificativa, a parte 3. Antes de mostrar a parte 3, já peço que se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe lá o seu resuminho, você estudando. Vou ficar muito feliz de ver você acompanhando o curso que está sendo feito com muito carinho, tá bem? Então, sem mais delongas, a parte 3, para terminar a justificativa ali, quinto e sexto parágrafo da justificativa.
você vai trazer um sinal de resultados esperados com seu trabalho. Então, para você terminar a justificativa, você vai dar um toque de que esse tema, se ele for falado, você vai melhorar o mundo em tal coisa. Por exemplo, a discussão do tema cardiopatias congênitas leva à melhoria dos parâmetros de diagnóstico. Então, assim, você vai trazer esperança. Na parte 1, você falou sobre como o tema se relaciona com a sociedade e sua relação com ele. Na parte 2, você botou medo. Você disse que se não resolver agora, pessoas vão passar mal. E na parte 3, você vai trazer esperança, que faz medo, mas se a gente estudar, a gente vai descobrir tais coisas. Então, você vai dar um toque de que se seu trabalho for feito, ele se justifica porque se seu trabalho for feito, vai resolver tais coisas que vão ajudar as pessoas, que vai ajudar aos animais, que vai ajudar ao planeta, que vai ajudar a astronomia, enfim. Então, isso é a estrutura. Compreenderam? Em conclusão, o referencial é esse três partes, onde se baseia em apresentar conceitos, epidemiologias, o que já se sabe e o que está em discussão sobre o tema. A justificativa, você vai mostrar por que o trabalho é relevante. Então, como ele se relaciona com a sociedade e com você mesmo, como ele é urgente ser falado para que as pessoas não passem mal e para terminar que se o seu tema for abordado, se ele acontecer, tudo vai ficar bem. Então, essa é a estrutura básica simplificada. Qualquer coisa, se não entendeu, volta à aula que está gravada aqui. Manda um DM, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, se não for apropriação cultural, mas eu acho que é. Bota o comentário aqui embaixo. Enfim, manda no Classroom, manda no Telegram. Gente, vocês estão com mais vias de contato comigo do que a minha mãe. Então, para minha mãe entrar em contato comigo, ela só tem o WhatsApp. Para vocês têm o meu WhatsApp, que está em todo canto já, Telegram, Instagram, comentários do vídeo, o e-mail, tem o Classroom, enfim. Então, se tá com dúvida, se não entendeu, pode falar comigo, que eu vou ter maior prazer em ajudar você, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, digam também, porque eu vou adorar saber como eu posso melhorar, tá bom? E foi isso. Muito obrigado para você que assistiu. Te aguardo para a nossa próxima aula na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima!